Tá pensando o quê? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa. É meu sonho, sabia? Trabalhar com fabrico de roupa. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cinema e Tal. Nesse canal eu falo sobre filmes, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve e compartilha com seus amigos. Esse é o terceiro vídeo de uma série sobre o Gabriel Mascaro, diretor brasileiro de O Último Azul, filme que ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim esse ano, e que vai estrear nos cinemas brasileiros ainda esse mês, no dia 28. Essa é uma série com 5 episódios, então se você chegou agora, já clica aqui em algum lugar para ver o primeiro e o segundo episódio, onde eu falo um pouco sobre seus documentários e sobre o seu primeiro longa de ficção, O Ventos de Agosto. Agora, bora pra resenha. O Iremar é um vaqueiro que tem o sonho de ser estilista. Sua vida é viajar ao interior do Nordeste brasileiro, por entre as vaquejadas, numa paisagem rural em constante transformação pelo desenvolvimento econômico da região. Ao seu lado, a sua família de coração, a galega, a motorista do caminhão e a sua filha pequena Cacá, além dos seus amigos Zé e Josinaldo. Essa é a sinopse de Boi Neon, filme de 2015, escrito e dirigido pelo Gabriel Mascaro. O longa é uma coprodução entre Brasil, Uruguai e Holanda, e é estrelado por Juliano Casarré, Maeve Jenkins, Aline Santana e Vinícius de Oliveira, que fez o papel do Josué em Central do Brasil. Eu já tinha mencionado no primeiro vídeo, mas vale relembrar que o desenvolvimento do roteiro de Boi Neon contou com o apoio do Festival de Roterdã, e as gravações aconteceram em algumas cidades da Paraíba e do Pernambuco em 2014. Dá pra entender porque Boi Neon foi muito bem recebido pelas críticas e teve uma temporada muito boa em festivais no Brasil e no mundo. Eu acredito que é um filme consistente em todas as áreas. O roteiro funciona, é forte, é bem pensado, sabe exatamente pra onde vai e traz personagens complexos em situações ambíguas, sem que isso signifique que a gente vai ver um filme de drama. Pelo contrário, é até um filme bem humorado em algum nível, ainda que ele tenha uma certa seriedade ali do cotidiano. E as escolhas do Mascaro enquanto diretor, a forma que ele vai olhar pros temas propostos, o tom que ele vai usar pra falar deles, a sua preocupação em como fotografar o filme da maneira mais delicada possível e a decisão de trabalhar com atores profissionais e não profissionais ajudam a gente mergulhar de cabeça nessa história que é um tanto inusitada. Ainda sobre o roteiro, o Mascaro diz que ficou quase 3 anos nesse processo de entender pra onde a história ia. Ele viajou pra vários cantos do interior, conheceu muitos vaqueiros e fazendeiros e pôde acompanhar de perto todas as festas e os eventos relacionados às vaquejadas. E que toda essa experiência ajudou ele a construir, para além dos personagens, o retrato cultural desse interior que a gente vê no filme. Primeiramente, a ideia era fazer um filme sob o aspecto dos fazendeiros, mas ele conheceu nesse processo um vaqueiro que trabalhava numa fábrica têxtil, e foi assim que a abordagem mudou. A escalação do elenco também é um grande acerto. São performances muito conectadas com a ambientação do filme, e você percebe que há uma entrega completa por parte dos atores, tanto dos profissionais quanto dos não profissionais. Os atores passaram quase 2 meses na preparação do filme, convivendo juntos, fazendo exercício de atuação, e no final do processo, Mascaro diz que eles já estavam de fato se portando como uma família. O impacto disso no filme é visível. A dinâmica entre os atores funciona demais, e vale dizer que os personagens Zé e Josinaldo, os amigos do Iremar, são performados por atores não profissionais. Eles são vaqueiros na vida real. O grande destaque é o Juliano Casarré, que entrega pra gente um Iremar que é muito natural, muito leve, muito simples na sua atuação, pra um personagem que tem uma ambiguidade muito forte. É um personagem que existe entre o bruto, a força bruta e o delicado, o artístico, o rebuscado. Essa simplicidade funciona muito, ajuda a gente a normalizar esse personagem. Se num senso comum, e eu me incluo nessa, esse personagem não existiria, o Casarré faz a gente acreditar que ele existe. Outro destaque é a atriz não profissional Aline Santana, que faz a Cacá. Algumas cenas são bem complexas para uma criança entender a sua profundidade, pra estar imersa naquela realidade, mas a menina dá um show quando ela aparece. O Mascaro comentou que foi muito mágico dirigir ela e que os dois conversavam muito e que ele dizia pra ela que as coisas poderiam ser no tempo dela, pra ela não ficar presa no texto memorizado. Então tava tudo bem esperar por essa verdade do texto. Ele pensa que os momentos mais interessantes e mais conflituosos do filme estão no silêncio desse personagem da Kaká, desse tempo que ela se dá pra esperar a verdade do seu diálogo, da sua fala. É quando a vida contamina a ficção, ele diz. No fim, a Aline recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival do Rio. A estreia internacional de Boi Neon foi no Festival de Veneza, onde ele levou o prêmio especial do júri da mostra Horizonte. O prêmio foi entregue a Mascaro por Jonathan Demme, diretor de O Silêncio dos Inocentes. No Festival de Toronto, o filme recebeu uma menção honrosa do júri, e no Festival do Rio foram 4 prêmios, incluindo de melhor filme. E em Marrocos, no Festival de Marrakech, o Mascaro recebeu o prêmio de melhor diretor pelas mãos do Francis Ford Coppola. Agora atenção, aquele alerta de que a partir daqui vou fazer comentários com spoilers.
Uma das coisas mais interessantes de Boi Neon, na minha visão, é que o filme vai trabalhar com algumas ambiguidades que, de certo modo, são contraditórias. O Iremar talvez seja a principal delas. Como eu disse, é um personagem que tá num lugar bruto, que precisa da força bruta, e que em algum sentido é mais simples, porque tá dentro dessa ideia de um trabalho manual, que é pesado e repetitivo. Mas ao mesmo tempo, ele é um personagem que sonha e tenta concretizar algo que é delicado, a linha, o tecido, a máquina de costura. Também é um trabalho manual, mas que não exige força, e sim o oposto, exige cuidado, criatividade e paciência. O neon, uma luz artificial, se opõe à luz natural da paisagem do campo. Ideia essa que vem junto de uma modernidade que está avançando sobre a tradição. O interior é ainda pouco desbravado e desabitado, que começa a receber essas grandes indústrias que transformam a paisagem e a sociedade. A vaquejada, uma prática cultural com raízes fortes, também é um espetáculo super produzido pelo agronegócio, com festas exuberantes e com muito comércio para atrair o dinheiro. Essas ambiguidades andam em paralelo com os personagens, numa espécie de quebra de expectativa do Mascaro com relação aos papéis de gênero. A galega, a única mulher adulta entre eles, é a pessoa que dirige o caminhão e carrega o bando por entre as vaquejadas, num trabalho que é muito mais associado aos homens. A sua filha Cacá também tem uma tendência a estar mais conectada com os homens e com o trabalho que eles fazem com o gado. O Iremar, como eu já disse, ele sonha muito com uma atividade que é associada ao feminino, além dele ser um homem que é muito sensível. E temos o Júlio, que é um peão que passa grande parte do seu tempo cuidando da sua aparência. Essas características não são colocadas de um modo conflituoso e nem são tratadas de um modo caricato, e essa é uma boa abordagem. Os personagens só são assim, existem assim, simplesmente. O foco do filme parece ser muito mais a relação deles entre si e a relação deles com o espaço onde eles estão. Todos eles ali desejam, de algum modo, mudar de vida, mas eles não conseguem. O Iremar, por exemplo, no seu tempo livre, ele se dedica à costura e a gente vê um progresso no seu trabalho durante o filme. A segunda roupa que ele confecciona é muito elogiado pela galega e ele mesmo consegue enxergar uma melhora em relação à primeira. E daí a Geise, a vendedora de perfumes, entra na história e, além de ser um encontro sexual pro Iremar, se torna também uma esperança inocente para ele alcançar essa fábrica têxtil que ele tanto deseja. Mas nada disso transforma a sua realidade. A Cacá, uma criança muito carente e solitária, seja pela quase indiferença da sua mãe em relação a ela, ou pela esperança que ela tem em reencontrar o pai, sonha em ter um cavalo. Mas essa busca pela figura do pai no Iremar acaba frustrada, e nem a sua própria mãe acredita que ela pode ter um cavalo um dia. A Cacá só quer coisas que ela não pode ter, ela diz. E assim como o Iremar, a Cacá chega no final do filme do mesmo modo que ela começou. E com a galega acontece algo parecido. Eu vejo que a expectativa dela é sobre uma mudança interna, mas que também não acontece. Ela sonha com essa mulher que ela quer ser, mas no final ela é a mulher que ela pode ser. E de certa forma ela projeta isso na filha também. Mesmo que as expectativas desses personagens sejam frustradas no fim, eu acredito que o filme não aborda isso num lugar dramático, em que você vai chorar e que precise se compadecer por esses personagens. O triângulo Iremar, Zé e Cacá trazem leveza e alívio cômico pra narrativa, com cenas muito boas e engraçadas. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que o Mascaro não gosta que suas histórias sejam muito apelativas. Eu penso que ele gosta muito de abordar o cotidiano pra trabalhar esses personagens. E no cotidiano a gente não tem grandes emoções, as coisas só acontecem. E como ele mesmo diz, o conflito também reside no silêncio. Ao mesmo tempo, eu não acho que Boi Neon seja só um filme de cotidiano. Pra mim, ele traz, imageticamente, a ideia de um sertão sexy e sexualmente livre, contraditório, não convencional e que quase é uma realidade distópica, já trazendo alguma coisa do próximo filme dele, O Divino Amor. Por fim, eu tenho a impressão de que o filme levanta a discussão sobre o tratamento dos animais nas vaquejadas e sobre essa grandiosidade exacerbada desses eventos. Não me parece ser em tom de denúncia, mas eu não acho que ele é positivo também. Uma coisa que fica bem clara é que a ideia de mercantilização desses animais já é bem aceita nesse ambiente, apesar de ser um pouco absurda. A égua intitulada Lady Di, por exemplo, nome que traz uma ideia de realeza, é montada e maquiada para um evento que vai fazer o leilão dela. Ela espera a inseminação artificial na busca pelo cruzamento que vai dar o gene perfeito. E enquanto isso, os bois são só os bois. Eles são descartáveis, assim como aqueles trabalhadores da vaquejada que podem ser remanejados sem qualquer aviso prévio ou qualquer garantia, como acontece com o personagem do Zé, que é substituído pelo Júlio. Tu não começa com Y, né? Não, Iremar é com I. Por que aqui tá com Y? Porque nome é artístico, abestalhada.
Boi Neon consolida de vez o Mascaro na ficção. Ainda que sejam preservadas as suas características de olhar para o filme como algo que é construído no processo, que é vivo, que é orgânico, que é experimental e até improvisado, eu acredito que aqui ele tem mais consciência das suas escolhas estéticas e narrativas, e tenha mais domínio sobre elas. Qualidades essas que são indispensáveis para quem dirige um filme ficcional. Muito obrigado para você que ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o longa Divino Amor. Não esquece de ativar o sininho para não perder nada. E deixa o joinha aqui também. Até o próximo vídeo.